Nós começamos na semana passada uma série de mensagens em Romanos capítulo 8. E eu disse para vocês, Romanos é o livro mais denso. O Karl Barth, o grande teólogo alemão, escreveu um comentário de Romanos que é um negócio assim, absurdo, é caríssimo, grande, enorme. O Dr. Martin Lloyd Jones pregou 20 anos em Romanos. Romanos mudou o rumo da história da igreja, porque foi lendo Romanos que Martim Lutero entendeu que a justificação não é por obras, mas a justificação é pela graça do Senhor. Então Romanos é um livro que marcou e marca a história da igreja, é o livro preferido de muita gente, e é um livro denso, difícil, ao mesmo tempo maravilhoso. E eu disse que na semana passada, Paulo vai falando de temas difíceis, complicados, da humanidade caída, da humanidade sem Deus, da mente caída. Sabe, eu não sei você, às vezes eu olho para algumas coisas no mundo, e eu penso assim, como a mente das pessoas está tão corrompida? Como que alguém pensa nisso? Como que alguém deseja isso? Como que alguém quer isso, quer o mal, tem alegria no mal? E Paulo fala, eles foram entregues ao seu próprio modo de pensar, eles foram entregues a uma mente obscurecida, uma mente escurecida, uma mente sem luz, porque o Espírito Santo chega uma hora que a pessoa ela vai se afastando tanto, ela vai se afastando tanto, ela vai se afastando tanto. Não é que o Espírito Santo não consegue, é que a pessoa se coloca numa posição que o Espírito Santo a voz dele não se ouve mais, não é ouvida mais, a pessoa se coloca numa posição tão longe, que Deus fala, então tá bom, faz o que você quer, faz do teu jeito, quebra a tua cara. Aliás, essa é uma expressão no Antigo Testamento, tem nada a ver com o sermão, mas eu vou falar, que muita gente entende errado. A Bíblia fala, por exemplo, na história de Faraó, com Moisés, da libertação, fala assim, e Deus endureceu o coração de Faraó. Aí tem gente que fala assim, ai, tadinho do Faraó, Deus foi lá, endureceu o coração dele e depois castigou. É que a gente não entende o termo bíblico na verdade está dizendo o seguinte, quando fala endurecer o coração, está dizendo, vai lá, faz o que você quer, faz do teu jeito. Quando Deus amolece o coração, ele fala, a gente escuta a voz dele, ele fala, que tal fazer assim? Então, quando Deus fala que endureceu o coração de Faraó, é para o seguinte, Deus soltou Faraó para ele fazer do jeito que ele queria. E ai de nós, meus irmãos, se um dia Deus falar, então vai lá, faz do teu jeito. Vai lá, faz o que você quer. Você não é o bonzão? Vai lá. Como ele falou para Jó, Onde você estava quando eu coloquei as estrelas no céu e chamei pelo nome? Eu não estou lembrado onde você estava. E a gente quer dar lição para Deus, a gente quer conversar com Deus, a gente quer ensinar a Deus como fazer as coisas. E Paulo está falando dessa, e aí os judeus estão ali, é isso aí, Paulo fala, espera que a vez de vocês vai chegar também. E aí ele fala, nós judeus também não somos melhores que nada, a gente também precisa da graça do Senhor, a gente é salvo, não pelo sangue, o sangue hereditário, porque o judeu acha que só de nascer judeu ele já está salvo, ele já faz parte do povo de Deus. Paulo fala, nem todo de Israel é verdadeiro israelita, nem todo que nasce em Israel está salvo, a gente precisa ser salvo pela fé. Abraão, nosso pai, entendeu isso. E aí ele chega no capítulo 6 e 7, ele fala sobre os efeitos do pecado em nós, a dor do pecado, o peso do pecado, aquilo que o pecado faz conosco. E aí você fala, não tem esperança, vamos pular do barco, vamos acabar com tudo. Você sabe que existe uma linha de pensamento por aí chamada niilismo. Conhece essa, Mateus? Niilismo. O niilista, ele não acredita em nada. Ele duvida do próprio pensamento dele. Ele fala, até meu pensamento não existe. Ele é um cético por natureza. Você sabe qual que é o fim da maioria dos niilistas? Niilista raiz, não niilista Nutella. Niilista raiz. O cara se mata. A maior parte dos niilistas bravos se matam. Porque o cara fala, não faz sentido, nada faz sentido. A minha dúvida não faz sentido. A gente lê o capítulo 7, a gente fala, acabou, game over, não tem salvação. E aí quando a gente chega no capítulo 8, é um respiro, é tipo, há salvação, há esperança. E qual que é a esperança? A esperança não está em nós. A esperança não está, a gente se veste bonitinho, a gente coloca uma roupinha, como diz, roupa para ver Deus, a gente põe uma carinha de crente, mas a esperança não sou eu, a esperança não é você.
Hoje eu estava falando com uma amiga no almoço, a gente estava almoçando, conversando, e a gente estava falando dos tantos escândalos que têm surgido com líderes, pastores, líderes religiosos, com abuso sexual, abuso de poder, manipulação, mentira, roubo. E cá entre nós, graças a Deus que isso está vindo à tona, porque por décadas isso ficou embaixo do tapete. Pessoas sendo feridas. Você acha que só começou agora? Existe desde que o mundo é mundo. Graças a Deus que Deus tem trazido à tona essas coisas. Mas é muito triste. Líderes que são referência mundial, aí vai se descobrir 30 anos de abusos e, sabe, coisas acontecendo. Gente marcada. Ah, não tem abuso sexual, mas tem abuso de palavra, abuso de poder, medo. Uma cultura de medo, uma cultura de, se você sair daqui, Deus vai te matar, se você fizer isso, Deus vai te pegar. Você fala, isso não existe. Existe. Conheço. Já vi gente falar, já vi. Meu irmão, se você não fizer isso, eu vou orar e Deus vai te levar. A pessoa profetiza a morte da pessoa para condenação. Se você não sair daqui, quando a pessoa troca de igreja, o que acontece? É normal, faz parte, infelizmente. Lembra, o Gerson Borges falou, gente que vem, gente que vai, acontece. Aí o pastor fala assim, aquele lá era lobo na pele de cordeiro. Aquele lá era um Judas traidor. Isso é gente doente da cabeça, sabe? Gente endoecida, endoidecida. E Paulo está falando, a esperança não está em nós. A esperança está no Espírito Santo que nos fortalece, habita em nós e gera em nós a nova criação. Mas a gente ainda luta e essa luta é diária e constante. Por isso que a mensagem de hoje está no capítulo 8, nos versículos 5 a 8. Passa para mim, Mateus, aí, para a gente ver o título. Ela diz, a vida no Espírito. Se não for no Espírito, a gente não tem esperança. Ah, mas eu não sou pentecostal, meu irmão. Espírito Santo não é coisa de pentecostal. Espírito Santo é coisa de crente. Você crê em Jesus, você precisa do Espírito Santo. A gente precisa do Espírito Santo. Então a gente falou, não há condenação, que coisa maravilhosa, que coisa linda, para aqueles que estão em Cristo Jesus, aleluia, que coisa poderosa, a dívida foi perdoada, não há nada que vai ser dito contra nós. Eu não sei você, eu tenho uma tendência, eu falei isso e vou repetir, de sempre achar que, sabe quando o professor na escola falava assim, olha, tem gente aqui que foi muito mal, aí eu já pensava, ai meu Deus, sou eu. Eu nunca nem fiquei de recuperação na escola, mas eu achava que era eu. Sabe quando a pessoa fala assim, eu tenho que te falar uma coisa muito séria, eu penso, nossa, é uma coisa muito ruim. Eu sempre penso o pior, embora seja uma pessoa muito otimista, vai entender isso, mas enfim. Mas isso é o que? Medo que vão colocando, a gente fala, quando chegar naquele dia, Deus vai falar assim, olha, você está preparado? Eu tenho um caderninho aqui, aí jogar o rolo, assim, eu tenho aqui anotado cada pecadinho, aí você fala, estou lascado. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E agora, Paulo vai falar sobre a importância da nossa mentalidade. E eu tenho muito cuidado para pregar isso, porque no mundo de hoje, quem me conhece um pouquinho sabe que eu tenho os 2 pés atrás do movimento coach. Porque eu acho que a maioria dos coaches eram pessoas que até ontem não sabiam nada sobre a sua vida e hoje querem ensinar os outros o que fazer com a vida deles. Tem coach bom? Deve existir. Mas assim, a maioria é rolando lero, sabe? Amado mestre, querido professor, eis que, só embromation. E aí os coaches adoram falar de mindset. Você já ouviu essa palavra, né? Você tem que trocar o seu mindset. Você tem que trocar o seu mindset. Você tem que trocar a sua mentalidade. Mas nisso eles estão certos. A nossa mentalidade. Só que a gente vai entender que mentalidade é essa. Não é você que acorda e fala, hoje eu vou trocar de mentalidade. Não é isso. É algo que é operado dentro de nós pelo poder do Espírito Santo de Deus. Mas o que muda é a mentalidade. E Paulo fala de 2 tipos de mentalidade. A mentalidade da carne e a mentalidade do Espírito. Nós vamos explicar isso daqui a pouco. E aí no restante, Paulo vai se concentrar no benefício de estar em Cristo. Então, para qualquer mudança verdadeira, a gente não pode depender dos nossos esforços. A gente precisa depender da obra do Espírito, daquilo que Deus quer fazer em nós. Vamos ler juntos? Romanos 8, do 5 a 8, diz assim, quem vive segundo a carne,
aspira ao que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, ou seja, com a mentalidade do Espírito, aspira ao que o Espírito deseja. A aspiração da carne conduz à morte, mas a do Espírito conduz à vida e à paz. Porque a aspiração da carne é inimizade contra Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então Paulo começa, pode passar por favor, Emanuel. Paulo começa dizendo qual que é a importância dessa mentalidade. Ele desenvolve essa antítese entre a mentalidade da carne e a mentalidade do Espírito, e ele vai falar o que caracteriza cada coisa. A nossa mentalidade, o nosso modo de pensar, alguns chamariam isso de cosmovisão, o nosso jeito de enxergar o mundo, manifesta se nós somos cristãos ou não somos cristãos. A forma como a gente encara, porque é muito fácil você vir cantar louvor, você vir levantar a mão, você vir orar, você se emocionar, falar, nossa, eu me emociono muito no louvor. Isso é fácil. O difícil é enxergar as coisas do jeito que Deus enxerga, é pensar do jeito que Deus pensa, é entender o mundo do jeito que Deus entende. E é isso que nos caracteriza como crentes ou não. Se de fato nós somos cristãos, não é se a gente tem um nome no hall de membros da igreja, não é se a gente vai no culto, não é se eu canto louvor em casa, é se a minha mentalidade é transformada pelo Espírito de Deus para eu pensar do jeito que Deus pensa, para eu entender o mundo do jeito que Deus entende. Aí eu quero fazer uma ressalva. A gente fala de cosmovisão e parece muito uma coisa muito acadêmica. O que eu aprendo, o que eu estudo, e tem a ver. Mas eu sempre gosto de levantar o ponto do professor James K.A. Smith, no seu maravilhoso livro Você é Aquilo que Você Ama, e no Desejando o Reino, que ele fala o seguinte, antes da gente conhecer, a gente ama. Então a mentalidade do Espírito, a mentalidade da carne, no fundo, não é um curso que você faz, não é o jeito que você pensa, também é o jeito que a gente pensa, mas antes da gente pensar, tem um fator de amor, a gente ama, a gente foi fisgado. Por que tanta gente casa, e depois que casa fala, meu Deus, que eu casei com essa pessoa, no namoro ela era diferente, não é que no namoro ela era diferente, é que no namoro você passava por cima daquela, porque você estava amando. Quando a gente ama, é claro que a gente cuida, diz a música, brincadeira, quando a gente ama, a gente está disposto a passar por cima de certas coisas, a gente não procura razão para certas coisas, a gente simplesmente ama. Não é penoso, é prazeroso. Então a gente cantou aqui, eu escolho a boa parte, o Senhor tem, de tudo no mundo, o Senhor tem um valor maior. Quando eu digo isso, eu estou dizendo, não é difícil escolher Jesus. Porque Jesus é uma coisa que me dá alegria, prazer e esperança. Eu já começo aí, é difícil seguir Jesus. Escolher Jesus não deveria ser difícil para nós. Porque teoricamente, quem é discípulo de Jesus, ama Jesus, e quem ama quer estar junto, quem ama quer agradar, quem ama quer desenvolver relacionamento, quem ama quer entender o mundo como o seu amado entende. E Paulo está dizendo que a gente precisa enxergar o mundo do jeito de Deus. Então essa mentalidade que é determinada pelo coração, pelo amor, ela determina de que lado da história nós estamos. Ou nós somos filhos de Deus, ou nós somos filhos de Satanás. Não tem meio termo. Ai, você está sendo radical. A Bíblia é radical. Ou a gente é adorador do cordeiro, ou a gente é adorador da besta. Então a natureza, só que aí o que acontece? Uma pessoa só pode pensar o que a natureza dela permite que ela pense. O que eu estou querendo dizer? Vamos pensar na questão acadêmica. Uma pessoa analfabeta, ela não vai pensar no que Descartes ensinou, porque ela não tem capacidade cognitiva, ela não foi treinada para entender o que Descartes ensinou. A gente só consegue dar, o ditado popular diz, aquilo que a gente tem. Se a gente tem uma natureza inimiga de Deus, se a gente tem uma natureza morta espiritualmente, o que vai sair da gente? Morte. A gente só pode dar vida
se a gente for vivificado. A gente só pode escolher o Espírito se Deus transformar a nossa natureza. Sabe quando a gente fala de temperamento? A pessoa fala assim, psicólogo, quem faz terapia aqui? Quem já fez terapia aqui? Ó, eu estou aqui, estou fazendo no momento. O psicólogo fala assim, você é um bom psicólogo, né? Olha, o temperamento pode ser mudado, mas tem um limite, você é o que você é, que uma hora você não vai conseguir ser transformado completamente. Porque tem um limite daquilo que você consegue transformar. A mesma coisa aqui. Se você não tem a natureza de Deus, mas é uma boa pessoa, ela é maravilhosa, mas tem um limite, você não consegue pensar como Deus, porque você não foi gerado nessa natureza. Você só tem a natureza pecadora. Um pecador não pode fazer coisas boas? Pode, mas nós estamos falando sobre eternidade. Na eternidade, ele não vai conseguir escolher Deus, ele vai escolher o pecado. Aí nós falamos semana passada, o que Deus faz? Ele nos dá o Espírito que nos faz nascer de novo. João capítulo 3, é necessário que vocês nasçam de novo. O que acontece? A gente recebe uma nova natureza, e essa nova natureza agora nos capacita a amar a Deus, escolher Deus, como a gente cantou, escolher a boa parte. Essa nova natureza, ela nos permite ter uma mentalidade do Espírito, pensar como o Espírito. E aquilo que a gente firma nessa mentalidade, aquilo que a gente firma como valor, é um valor, é o que direciona a nossa vida, meus irmãos. E cá entre nós, o mundo está cada vez mais difícil. As decisões têm que ser tomadas, a gente é colocado contra a parede o tempo inteiro. Se isso não tiver firmado no coração, a gente vacila. Isso tem que estar firmado na alma, no coração, no espírito. Para você, sabe quando a gente fala assim? Desculpa, eu estava nervoso, eu não queria falar assim. Eu aprendi com o pastor Márcio Valadão que, na verdade, quando você está nervoso é que você revela quem você é de verdade. Ele sempre fala, a crise revela o caráter. Você fala assim, não sei, eu gritei no trânsito, nossa, não sei o que me deu. Deu que você botou para fora quem você é. Caíram as proteções e saiu quem você é. A gente se engana sobre quem a gente é. Eu tenho certeza que eu sou muito pior do que eu mesmo acho que eu sou. Se não fosse o Senhor para transformar, mudar a nossa vida, nos dar uma nova mentalidade, para a gente entender que isso muda como nós pensamos. E considerar algo importante é mais do que pensar. Eu não estou falando assim de, eu penso na Bíblia, eu penso em Deus, eu oro, eu gosto. Não, meus irmãos, nós estamos falando daquilo que é um valor na sua vida. Aquilo que é uma pedra fundamental na sua vida. Aquilo que faz você enxergar as coisas e decidir coisas por aquilo. Porque tem muita gente que gosta de Jesus e segue o seu próprio estômago. Eu acho Jesus lindo, mas eu vou escolher o que é bom para mim. Eu acho Jesus lindo, mas estou caminhando para o inferno. Eu estou falando de considerar aquilo que faz parte de como você... Eu estou falando coisa muito séria. Como nós tomamos decisões, como nós escolhemos coisas. Eu amo Jesus, mas eu vou pensar para o meu filho o que dá dinheiro. Eu não vou pensar o que Deus quer para ele. Eu amo meu filho, mas vou fazer o que eu quiser com a minha empresa. Eu amo meu Deus, mas eu vou fazer o que eu quiser com a minha empresa. É tudo que a gente faz ter uma lente, ter um filtro do Evangelho. O que Jesus quer que eu faça? O que Jesus espera? O que o Espírito quer de mim? Eu acho que aqui é o grande segredo de um texto dos Evangelhos que as pessoas entendem muito errado. Jesus fala assim, tudo que vocês pedirem será vos dado. Aí o pessoal fala, opa, Jesus está garantindo que se a gente usar o nome dele, o que eu quiser, Jesus, eu quero um Big Mac, um McFish, que foi difícil de achar o McFish. Eu quero um McFish, vai dar. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando de um jeito que é o seguinte, você já está num processo que você procura ser cada vez mais parecido com ele. Quem é parecido com Jesus, pensa como Jesus, logo vai pedir como Jesus. Se você pensar como Jesus e pedir como Jesus, meu irmão, vai ser feito. Vai ser feito. Então é isso que Paulo também está dizendo. Se a gente é moldado, chega uma hora que a gente vai pensar o que Deus quer que a gente pense. Não vai ser um esforço, vai ser algo porque você já foi moldado.
Então é colocar atenção com intensidade, se preocupar. A grande questão é o que nós pensamos no recôndito da nossa mente. Quando a gente bota a cabeça no travesseiro, o que ocupa a nossa mente? Que tipo de medos ocupam a nossa mente? Se eu e você formos sinceros com nós mesmos, a gente vai saber o que ocupa a nossa mente. A gente vai saber o que determina o nosso medo, as nossas escolhas. Eu estou convidando você para um autoexame profundo, se você tiver coragem. Para realmente pensar quais são as bases da minha vida, quais são os valores que determinam a minha vida. Porque a derrota do pecado, meus irmãos, ela começa na forma como nós encaramos a vida. A derrota do pecado, ela começa nos nossos valores, como a gente entende as coisas, como a gente pensa as coisas. Ali o pecado começa a ser derrotado. À medida que eu vou deixando de escolher como os inimigos de Deus e vou pensando como amigo de Deus. Então, o que Paulo está dizendo é que a nossa mentalidade, o nosso jeito de pensar, ele tem consequências eternas. Quem pensa como a carne, vai terminar na morte. Quem pensa como o Espírito, vai terminar com vida e paz. Porque são escolhas que vão sendo feitas, vidas que vão sendo construídas, essa é a ideia. Então, a derrota do pecado, ela começa na nossa mente. E a vitória do pecado é o que? É ter a mente transformada, é o que Paulo fala em Romanos 12. Vocês vão ter a mente transformada, renovada pela palavra, pelo Espírito. Quem não tem a mente obscurecida, Romanos 1. Que tipo de mente nós temos? Que tipo de mente nós temos deixado Deus gerar em nós? Que tipo de mente as nossas escolhas estão gerando em nós? E quando eu falo mente, você já entendeu. É o amor, é sentimento, é mentalidade, é pensamento, são valores. Que tipo de valores nós estamos gerando na nossa família? Que ali está claro o que a gente pensa. Você pode ser lindão na igreja. Na tua casa fica muito claro como você escolhe, como você compra, que escolha que você faz, como é. Os teus filhos, os meus filhos, o meu filho, os nossos cônjuges, os nossos pais, sabem exatamente o que rege a nossa vida. Como você investe o seu dinheiro, como você gasta o seu dinheiro, como você ganha o seu dinheiro, como você pensa os seus sonhos, como você planeja o seu futuro. Tudo isso implica em entender que ou eu estou fazendo para a carne, ou eu estou fazendo para o Espírito. Aí a gente vai chegar na mentalidade da carne. Pode passar, por favor. Quando Paulo fala da carne, ele tinha acabado de pintar o autorretrato dele, Romanos 7. Ele diz, o bem que eu quero, eu não faço. E o mal que eu não quero, esse eu faço. Paulo está falando dele mesmo. Essa é a mentalidade da carne, a velha natureza. É interessante que carne aqui não significa isso aqui, corpo. A palavra que Paulo usa para carne no grego é sarx. E ele está falando sobre a natureza contra Deus, a natureza pecaminosa. Não é que as pessoas falam assim, o que importa é o espírito. Então, o espírito é amigo de Deus e a carne é inimiga. Tanto que na história da igreja, o que as pessoas faziam? Se automutilavam, se flagelavam, para dizer, eu estou negando a carne e estou dando lugar ao espírito. Paulo não está falando de corpo. Tanto que ele fala, apresente o corpo de vocês em Romanos 12 como sacrifício vivo. O corpo faz parte da nossa adoração. Porque você está aqui, não sei se você sabe, num corpo. Você não está aqui em espírito. Você está aqui no corpo. Paulo está dizendo, a natureza pecaminosa é essa mentalidade da carne. É essa mentalidade de morte. É essa mentalidade que leva à morte espiritual, à morte eterna, porque afasta as pessoas de Deus. O que acontece? Quem tem a mentalidade da carne, naturalmente, pode ser uma boa pessoa, pode ser uma pessoa maravilhosa, mas naturalmente ela vai tomar decisões e ela vai se afastar de Deus e ela vai caminhar para a morte eterna. A gente tem uma bobeira que a gente fala assim, fulano é tão maravilhoso, só falta Jesus na vida. Meu irmão, não é só falta Jesus, falta tudo. Falta tudo, só falta Jesus, falta tudo. Nossa, fulano está super bem de saúde, só não está respirando. Não existe isso. Então, Paulo está dizendo que
A mentalidade da carne, ou seja, é hostil a Deus. O que é isso? São valores contrários ao reino de Deus. Eu já ensinei aqui, quando eu falei sobre Apocalipse, que a marca da besta, o pessoal fica preocupado com microchip, com vacina, com isso, com aquilo. Eu entendo que o autor de Apocalipse está falando nada disso. Ele está falando da marca que é colocada na testa e da marca que é colocada na mão. Para dizer o seguinte, é no seu jeito de pensar e nas suas ações, naquilo que você produz, naquilo que você faz. Como é que Jesus disse que a gente ia conhecer a árvore? Pelos seus frutos. Olha o fruto que a pessoa dá. A pessoa dá fruto bom, frutos que glorificam a Deus. Essa pessoa tem a mentalidade do Espírito. A pessoa tem só dá. Nossa, ele é diácono na igreja. Ele é diácono na igreja. Nossa, ele ensina, ele ama a palavra do Senhor. Mas os frutos da vida são ruins. Tem alguma coisa errada. A mente da carne é incapaz de agradar a Deus. Ela é inimiga de Deus. Ela não se submete. E sabe quando o crente é dominado pela carne? Quando ele acha que pelo seu esforço, pelo seu currículo, pelo seu pedigree, pela sua família, a gente vai ser justificado e a gente vai ser salvo. Não, vocês imaginam, minha mãe era diaconisa da igreja, meu avô fundou essa igreja. Imagina, eu li a Bíblia inteira 5 vezes. E a gente acha que é o nosso esforço que pode nos justificar diante de Deus. Deus vai olhar para ele e falar, legal. Tem gente que usa o jejum, né? Você já viu gente que usa o jejum para manipular Deus? A pessoa faz greve de fome com Deus. Ai, Senhor, eu quero um emprego novo, vou fazer jejum. Aí Deus olha lá do céu e fala, nossa, fulano está passando fome, está uma dó. Eu acho que eu vou dar um emprego novo, agora eu não vou aguentar. Eu vou ter que... O que passa na nossa cabeça? E eu já fiz isso, tá? Estou falando de coisa que eu já fiz. A gente acha que é no nosso esforço, meu irmão. A gente pode se esforçar o resto da vida, ficar ajoelhado no milho até a volta de Jesus. Não vai adiantar nada. Nada. O ponto aqui é que os seres humanos, no seu estado natural, não conseguem servir a Deus. Eu vou ler aqui uma coisa que eu achei maravilhosa. Os seres humanos, em seu estado natural, têm a mesma utilidade que uma lamparina a gás conectada a uma fonte de energia elétrica. O que tem uma lamparina a gás com nada, não vai resolver nada. Se a lei deve dar vida que promete, de nada vale ser colocada para funcionar através de um aparelho velho. O que Paulo está dizendo é o seguinte, tem uma energia nova que não vai funcionar no aparelho velho. A gente entende isso. Tem aplicativo, a gente vai ficando com o celular mais velho, chega uma hora que o aplicativo fala assim, não foi possível atualizar esse aplicativo. O que a marca está te falando? Você precisa comprar um celular novo. Como é que chama isso, Zé? Tem um nome isso, né? É isso aí que o Zé falou. Obsolescência. Como é que é? Obsolescência planejada, programada. Nada adianta, a gente não consegue ter a energia do Espírito na velha natureza. Não dá. Jesus falou isso de outra forma, ninguém coloca vinho novo em odres velhos. Porque o que acontece? O odre velho é duro, o couro fica duro, se coloca o vinho novo, ele fermenta, ele vai, estourar. Ele vai rachar. Sabe quando você coloca energia, cabo errado no negócio? Uma vez, há muito tempo, parece que faz muito tempo, mas eu ganhei na adolescência do meu pai, um aparelhinho de MP3, um MP3 player. Eu devia ter uns 14 anos, sei lá. Meu pai ganhou da Gradiente, ele era assistente técnico da Gradiente, ganhou, me deu... Em 1 minuto, eu falei, está sem carga. Falei, esse fio aqui deve dar. Coloquei, quando eu fiz, fez puff, isso é uma fumaça. Eu perdi o meu MP3 player em segundos. Porque eu coloquei uma corrente elétrica que não era adequada àquele aparelho. É o que acontece com 220, 110. Por que as coisas queimam? Porque vem muita energia. Meu irmão, se o Espírito vier em nós e nós tivermos a velha natureza, a gente vai ser fulminado. A gente só pode operar nas coisas do Espírito se a gente está preparado para as coisas do Espírito. E isso é feito por Deus. E aí vem, pode passar por favor, a mentalidade do Espírito. O que é a mentalidade do Espírito? É pensar nas coisas do jeito de Deus. Deus nos capacita. E para Paulo, e a gente vai ver isso no restante do capítulo 8, nas próximas semanas, significa focar, eu sou filho de Deus, eu posso ter a mente de Deus, eu fui adotado na família de Deus.
Meus irmãos, isso a gente devia acordar todo dia e falar: eu fui adotado na família de Deus, eu sou filho de Deus. A gente canta aqui, né? Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu sou filho, a gente foi adotado. A gente fica tão feliz quem pode, né? No nosso caso, a nossa família tem ter cidadania italiana, espanhola, portuguesa. O pessoal fica tão feliz, celebra tanto, gasta tanto dinheiro, corre atrás, faz, acontece. Parece que até o Rodrigo Faro se enroscou aí essa semana com essa história, mas a gente fica correndo atrás. Caramba, a gente tem uma cidadania que a gente agora foi adotado nos céus e nós somos filhos de Deus. Que dinheiro pode pagar isso? Que pode comprar isso, meus irmãos? Que privilégio imenso é esse? Por isso que Paulo fala, todos que, versículo 14, a gente vai estudar isso. Todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. 15 e 16, o Espírito afasta o medo e nos dá certeza que nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Então, o que o Espírito está preocupado? O que é pensar? É você pensar, eu fui adotado na família de Deus. Eu fui inserido na família de Deus. Eu fui amado por Deus. O que isso deveria promover em nós? Constrangimento. Você fala, caramba, eu era um nada e Deus me escolheu. Eu não merecia e Deus me amou. Eu não tinha futuro nenhum e Deus me adotou e me deu uma herança. Agora eu sou cordeiro com Cristo Jesus. E o que isso deve fazer? Constranger o nosso coração, que a gente tem que falar, o que eu vou fazer? Eu vou viver para Ele. Eu vou entregar tudo que eu tenho para Ele. Se você tem 100 reais no bolso, faz tempo que eu não vejo uma nota de 100 reais, você tem 100 reais no bolso. Acho que a de 200 nem existe mais, né? Acho que desistiram dela. E chega alguém e fala, olha, você acabou de herdar 22 milhões de reais. Você fala, não precisa, eu tenho 100 reais no bolso. Você não faz isso. Você fala, me dá os 22 milhões, me dá os 23, me dá os 100 milhões. Eu quero isso aí. Quando a gente é adotado numa herança, na herança mais importante, no inventário mais importante do universo, nós somos colocados como herdeiros. A gente fala, tudo que eu tinha não vale mais. O que eu tinha que fazer não importa mais. O que eu precisava mudou tudo. Por isso que eu falo, os valores mudam, os compromissos mudam, porque é a mentalidade do Espírito. Paulo está dizendo, vocês agora têm um mundo novo aberto para vocês. Vocês têm novas possibilidades que vocês não tinham antes. Vocês fizeram um upgrade que vocês nunca iam fazer. Não tem milha nesse mundo que ia fazer esse upgrade para você. Vocês foram colocados na primeira classe pelo Espírito de Deus. Agora, desfrutem e vivam de acordo. Tem uma série que eu vi, eu quero terminar com isso, que a família lá, a família bagunçada, todo mundo, né? Aqui a gente falaria assim, aquela família do vai que cola, assim, sabe, do subúrbio, aquela família barraqueira, aquela família assim. Aí um deles é colocado na primeira classe. Meu amigo, o barraqueiro na primeira classe vai se comportar não como primeira classe, ele vai se comportar como barraqueiro. Porque no fundo ele é barraqueiro. Ah, mas está na primeira classe. Aí na série acontece um monte de coisa. Um furdúncio lá na primeira classe. Deus não nos coloca na primeira classe, a gente sendo barraqueiro. Deus nos coloca na primeira classe e nos dá a capacidade de agir como alguém de primeira classe. Ele muda os nossos costumes, Ele muda os nossos valores, Ele muda a nossa história. Na verdade, a gente olha para a nossa história com outros olhos. A gente olha para o que aconteceu com outra visão. A gente começa a pensar do jeito de Deus. Esse é o nosso desafio. Pode passar, por favor, Emanuel. Esse é o nosso desafio, é pensar como Deus quer que a gente pense. É renegar a velha mentalidade, é trocar a mentalidade. Aí sim vale a pena o que o coach fala, é trocar o mindset. Mas o mindset num ser que já recebeu a nova natureza de Cristo Jesus, que já nasceu do Espírito, aquele que consegue valorizar, que consegue entender, que consegue amar. Esse é o nosso desafio. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos.